Sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Sextas-feiras, dias de retomarmos o futuro, isso, dia de avançarmos e prevermos as delícias que nos prepara a Igreja no banquete da Palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, através da liturgia da Palavra. Nesse ano, ano A, permanecemos à escuta do Evangelho de São Mateus, nos seus 28 capítulos. E neste domingo próximo, São Mateus, capítulo 13, 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu à sua volta tão grande multidão que teve de subir para uma barca e sentar-se enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não há muita terra, e logo nasceram, pois a terra era pouco profunda. Mas depois do nascer do sol, queimaram e secaram, pois não tinham raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras caíram em terra boa e semearam e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois aquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas sem compreender. Olhando, olhareis, mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não escutarem. Que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Vós, portanto, escutai o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho.
Aquele que recebeu a semente em solo pedregoso é aquele que ouve a palavra e aceita de imediato, mas não tendo raízes em si mesmo, porque é superficial. Ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe, logo sucumbe. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebe a palavra em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá muito fruto, produz 100, ora 60, ora 30 por um. Bem, um longo texto, já que temos não só a proclamação de uma parábola bem conhecida, mas temos também a sua hermenêutica. É muito bonito esse texto. Jesus faz uma homilia específica para os apóstolos e para a sua igreja. Mas eu gostaria de começar do início. Nós estamos, durante o tempo comum, a espiritualidade do tempo comum caracteriza-se primeiro por acompanharmos a atividade pública de Jesus, o triênio da missão pública de Jesus. 3 anos. Missão pública essa que jamais é uma missão que Jesus divide com alguém. Não, Jesus não precisa de ninguém para realizar sua missão. Mas Jesus prolonga sua missão na pessoa daqueles que ele escolheu para serem seus discípulos. Portanto, o tempo comum é um tempo que a igreja de todos os tempos acompanha o Cristo em todos os seus passos, nos seus caminhos, na sua pregação, nos milagres, nos exorcismos, nas rejeições por parte de seus cegos e surdos oponentes, na superficialidade de uma multidão que o aclama enquanto há milagres, mas o abandona depois na cruz. E ao mesmo tempo, a igreja de hoje se vê na igreja de ontem, a igreja dos apóstolos. Durante esses 3 anos, são coprotagonistas de Jesus, os 12 apóstolos. Estão o tempo inteiro com ele, vivem com ele, o escutam, a ele são dirigidos ensinamentos, advertências. Às vezes Jesus ralha com eles também, é necessário, os conforta, os ilumina, os instrui. E já durante o período da sua missão, eles participam também da missão de Jesus, porque serão enviados 2 a 2 a começarem a anunciar o reino de Deus com palavras e sinais. Bem, Jesus então, estamos na Galileia, a referência geográfica é o Mar da Galileia, e ali Jesus prega. Sua palavra é tão profunda, sua palavra é tão verdadeira, que a multidão se aglomera em volta dele. Quero ouvi-lo, quero estar perto dele. Nós veremos em outros textos bíblicos que eles não só escutam Jesus, mas de Jesus recebem fortes sinais, curas, querem tocar-lhe. Sabem que enquanto ele fala, ele expulsa as trevas que estão no coração da multidão e são os esconderijos de demônios. Ele os exorciza, os alimenta e os reorienta. Por isso o cenário é este de alguém que precisa ir para dentro de um barco, visto que não era mais possível, tal era a opressão da multidão, estar ali à margem em terra. Nós sabemos que num outro texto, este barco será o lugar da chamada e da consagração definitiva de São Pedro e de seu irmão e dos apóstolos.
E dali ele conta esta grande parábola que teremos ocasião de comentar nesta semana que, domingo, inicia-se a 15ª do tempo comum.